Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanheiro e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu, pelo menos, tinha muita curiosidade sobre ele, que é a questão dos psicopatas na espiritualidade. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, a entidade que nos trouxe esse assunto é uma entidade também de grande elevação espiritual e que se apresentou como sendo um dos cavaleiros templários que auxilia o nosso belíssimo Miguel Arcanjo. E essa entidade, gente, ela deu tanta informação na mensagem que, sem brincadeira, eu vou fazer 5 vídeos a respeito só para poder tratar cada tema com o cuidado necessário para que isso tudo possa ficar fixado nas nossas mentes, né? Mas vamos lá. Então, ele deu uma aula sobre a questão dos psicopatas. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade em saber como é que esses espíritos poderiam ser tratados na espiritualidade. Porque vocês sabem, né, o que é um psicopata? Né? Claro, todo mundo já pensa logo no serial killer e tal, mas na verdade... o serial killer, digamos, ele é um psicopata lá no último grau, lá bem elevado lá. Mas a gente tem uma gradação dentro da psicopatia. Agora existe, digamos assim, uma característica que ela percorre todos os graus da psicopatia, que é o que, gente? É a falta de empatia. O que é a empatia? A empatia é o processo que existe de você se colocar no lugar da pessoa com quem você está ali interagindo. E esses seres, gente, infelizmente, eles estão cristalizados no mal e eles se obstinam em pensar somente em si mesmos. E essa cristalização, ela fica tão forte que então o espírito, ele perde completamente a capacidade da empatia. Então, o processo de empatia num espírito psicopata, ele não existe, praticamente nulo. Ali, o psicopata, ele é totalmente focado nele mesmo. Ele é a única pessoa importante no universo, ele é a única pessoa que precisa ser satisfeita. Se isso for a custo do sofrimento alheio, para ele tá tudo certo, porque ele não tem empatia nenhuma, ele não consegue sentir nada pelo outro, então para ele tá tudo certo. Então ele não tem remorso, faz as coisas mais absurdas e tá tudo bem, para ele tá tudo certo, ele não fica nem com remorso. E eu sempre me perguntei, falei, gente, mas como será que a espiritualidade trata isso? Porque eles sempre dizem que todos os espíritos evoluem, leve mais tempo ou menos tempo. A evolução, gente, é um destino inexorável para qualquer mônada criada por Deus, né? Então eu fiquei pensando, falei, gente, como será que isso funciona? E então... né? Essa entidade maravilhosa de nome Tiberíades veio dar uma explicação assim muito legal, que eu vou agora passar para vocês. Então, o que foi que ele disse? Ele falou assim, olha filha, sim, apesar de toda a cristalização que esses espíritos possuem no mal e a falta de empatia, para eles há sim tratamento espiritual que possibilita a evolução desses seres
para o caminho da luz. E como que isso é feito, né? Ele disse que, infelizmente, é preciso um tratamento mais severo, mais duro com eles, mais firme, né? Com amor mais firme. Para que isso? Para poder quebrar neles essa grande resistência interna que eles possuem. Então, o primeiro passo qual é? O primeiro passo é trabalhar o campo racional deles, através de uma doutrinação severa. Então, esses espíritos, eles são submetidos à doutrinação severa do amor, das leis divinas, de como é necessária a empatia. Por quê? Para que a evolução aconteça, gente, o primeiro passo é que a informação nos chegue no racional, dentro dos nossos cérebros, tá? Depois disso, né, é que você passa para outros patamares da evolução. Então, com eles é dessa forma que funciona. Então, eles vão ficar lá o tempo que for necessário, sendo doutrinados severamente, até que eles aprendam, dentro da racionalidade deles, todos os aspectos da doutrina de Deus, né? Aí, gente, é uma coisa que ultrapassa religiões, é realmente, gente, o estudo mesmo das leis divinas. Pois muito bem, então, quando eles conseguem aprender racionalmente toda a doutrina, eles são encaminhados para o segundo estágio, tá, do tratamento, que é o quê? Esse tratamento, ele vai lidar, gente, com o campo emocional e psicológico deles. E como que é isso? Eles são submetidos a ver várias e várias vezes todo o seu mau procedimento e, detalhe, principalmente eles sentirem o que as suas vítimas sentiram, tá? Então, eu não sei bem como que eles fazem isso, mas, enfim, a espiritualidade, ela tem lá as formas, né, os equipamentos sofisticados para fazer isso. Então, eles são forçados, né, eles têm que ver várias e várias vezes todos os maus procedimentos deles e sentindo o que as vítimas deles sentiram. Isso é para quê? Para fazê-los começar a entender o que eles fizeram sofrer aos outros. E com isso, eles vão começando a se descristalizar na questão da empatia, tá? Porque eles sofrendo e passando, tendo a mesma sensação que as vítimas tiveram, eles vão começar a ligar, né, gente, o Lé com o Cré, né? Assim, nossa, gente, olha só, isso aqui causa isso aqui causa aquilo. Então, junto com toda a doutrinação que eles já receberam, eles começam a fazer reflexões e começam a se descristalizar no que diz respeito ao processo empático com as demais criaturas. Então, quando isso acontece, essa descristalização, ela acontece, vai-se para a terceira fase do processo, que é o quê? Eles vão para o reencarne, tá? E esse reencarne, geralmente, em planetas, muitas vezes mais primitivos, onde eles têm que viver, eles vão viver várias vidas dolorosas, cheias de sofrimento, para que eles possam fazer esse processo empático, né? Assim, ó, tô sofrendo aqui porque fulano fez aquilo, nossa, que ruim, né? Então eu não vou fazer porque eu sei que isso dói, eu sei que isso é ruim. Então é um processo que ele vai sendo despertado
nesses seres. E o que ele diz é o seguinte, que por muitas vezes, dependendo do grau de cristalização e de obstinação que o ser tenha em ser dessa forma, em querer ser dessa forma, muitas vezes esses processos eles são extremamente lentos. E uma recuperação de um espírito psicopata, ela pode levar milênios, tá? Ela pode levar milênios para que o espírito consiga evoluir e sair totalmente dessa cristalização em que ele mergulhou, né? E aí vem a outra pergunta, né? Por que é permitido o encarne desses seres psicopatas junto a nós? Bom, primeiro, gente, porque nós ainda somos um planeta de expiações e provas. Então, esses seres, eles são colocados para, muitas vezes, servirem de instrumentos de evolução para quem os cerca, né? É claro que todo ser, quando ele encarna, ele já vem, gente, com um grau de esperança, de evolução já, digamos assim, programado, né? Ninguém encarna para ser um objeto de infelicidade para os outros, tá? Ele vem encarnado porque ele já apresentou um grau de evolução teoricamente capaz de se sair bem na encarnação. Só que o livre-arbítrio sempre impera. Então, o que acontece? Muitos deles, muitas vezes, quando reencarnam em determinadas condições, eles têm uma recaidinha, né? Tem uma recaída, né? E começam a adotar de novo procedimentos psicopatas, né? E então isso indica o quê? Que aquele espírito ele não conseguiu se sair bem na encarnação, na hora do vamos ver, né? Vamos ver se você evoluiu, né? Ele não consegue, ele não está firme ainda e ele resvala e de novo naquele problema, né? Mas muitas vezes a encarnação dele ali, a continuidade da encarnação ela é permitida porque ele vai acabar servindo de instrumento de evolução às pessoas que o cercam, né? E porque também, gente, existe a lei da atração, né? Que ele também deu uma explicação, gente, que eu não vou entrar aqui, porque senão esse vídeo ia ficar enorme e eu acho que eu vou ter que, inclusive, até dar uma estudada nisso para poder tentar explicar para vocês, mas ele explicou como que mais ou menos funciona essa questão da lei da atração. O fato é que muitas vezes quando nós temos uma determinada prova evolutiva que a gente tem que se submeter, a gente então é atraído para essas situações, enfim, expiatórias, né? Então isso realmente, gente, é uma coisa que acontece, né? Então, gente, tudo assim é muito perfeito. Tudo é muito perfeito, a espiritualidade estuda muito, todas as nossas encarnações, com quem a gente vai se relacionar, que tipo de provas que nós temos que passar, porque a gente mesmo pede dentro do nosso livre-arbítrio determinadas provas para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então ele finalizou, né, dizendo que é uma questão de tempo, mas que sim, os psicopatas também têm salvação. Então isso, gente, é uma ótima notícia, porque eu olhava e não via, eu falava, gente, não sei como que, né, eu inclusive na literatura espírita que eu pesquisei, muito provavelmente deve ter outras obras que eu talvez desconheça, mas tudo que eu pesquisei, eu só consegui encontrar uma menção que ela está num livro sobre os suicidas, e que ali que o nome é Memórias de um Suicida.
e é um livro grosso, assim, e um dos casos que são relatados ali é de um sujeito que ele é suicida, ele se mata, mas ele é um psicopata, entendeu? Ele é um psicopata, assim, de 4 costados, daquele que abandona a mãe, deixou a mãe morrer de fome, e ele não tem o menor remorso com isso, né? Então, foi a única menção que eu encontrei. E realmente, no livro, ele estava sendo submetido a uma doutrinação severa, entendeu? E então, acho que ele estava no primeiro estágio lá do tratamento que o nosso estimado cavaleiro aqui nos contou, né? Então, gente, depois ele entrou num outro assunto muito interessante, que também é uma dúvida minha, acredito que seja uma dúvida de vocês também, sobre como é que essa ejeção de massa coronal, como que ela vai apagar a tecnologia na Terra toda, né? Eu tinha essa dúvida, como é que isso vai acontecer? E aí, gente, ele explicou, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, onde eu vou explorar esse assunto melhor com vocês, tá bom? De resto, pessoal, eu agradeço muito, né, a audiência de vocês. Por favor, adquiram os livros, gente, porque os livros, eles são a coletânea de todas essas mensagens maravilhosas que eu venho recebendo e que muitas vezes eu tento passar para vocês, mas eu às vezes até é uma questão de capacidade, às vezes eu não consigo passar todas as informações com todas as nuances que eles passam. Então, ter os livros, gente, é muito interessante, porque vocês vão poder consultar, vão poder tirar dúvidas, né? E principalmente, gente, a hora que o apagão acontecer, nós não vamos ter YouTube, nós não vamos ter vídeo, vamos ficar uma temporada sem. Então, quem tiver os livros vai poder se socorrer nesses textos maravilhosos e tirar dali, gente, muito conforto para o espírito, né? Eu gostaria de deixar claro, gente, eu não tenho interesse financeiro nisso, não tenho, porque é um compromisso meu com a espiritualidade, né? Eu vivo, eu tenho minha aposentadoria, tenho meus meios financeiros para viver, graças a Deus. Então, esse trabalho eu abracei ele, gente, sem qualquer objetivo financeiro. Então, os livros, eles são vendidos praticamente a preço de custo. Eu coloco o percentual que as livrarias me pedem, que eles têm que viver, eles vivem disso, né? Mas, assim, podem adquirir com tranquilidade, porque essa obra, gente, ela é uma obra que não é feita com intenção de ganho financeiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu peço para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, gente, o vídeo com os amigos, com as pessoas que estão por aí tristes, chateadas com tudo que estão vendo, porque todos precisam saber, gente, dessa boa nova, dessa bem-aventurança que vai ser o nosso ingresso num mundo de regeneração, e que isso tudo, pessoal, está muito, muito próximo. Pelo menos é o que a espiritualidade tem nos dito. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês aí no próximo episódio deste canal, todas as terças e todos os sábados. Até lá!